fazer o bimodalismo para que os surdos que estiverem aí assistindo possam estar também acompanhando a Libras, ok? Então, a Libras é uma língua visual, tem o espaço, né? Então, é a língua brasileira de sinais, aonde o surdo ele vai sinalizando, né, fazendo a sua comunicação. E também alguns acham que Libras é uma linguagem, né? Mas não é linguagem, é uma língua, porque ela tem sua gramática, ela tem sua linguística, ela tem uma estrutura própria, né? Igual à língua do português, né? E alguns também, eles pensam que é mímica que vai fazendo, não tem nada a ver com mímica, com imitação, não. É, de fato, a Libras mesmo, língua, que tem uma estrutura, uma gramática, tudo certinho. Então, nós, quando estamos, né, falando, né, a história da Libras, ela é muito, muito importante, muito interessante, porque a Libras, ela não é de agora, né, apesar de nós termos a lei, né, que é a 10.436, que já é uma lei instituída desde 2002, mas ela é muito antiga, né, desde os anos 1800. Ela já chegou aqui no Brasil. Então, nós temos essa cultura, nós temos já esse aprendizado, então, assim, não é de agora. E algumas estruturas, né, alguns parâmetros também que nós utilizamos, já automaticamente, quando nós usamos aqui os parâmetros da Libras, né, porque ela já tem, está tudo incutido nela. Então, essa é nosso conceito de Libras, né, que é a nossa língua brasileira de sinais com toda a estrutura. Então, hoje, eu percebo que falta um pouco de quê? De empatia. A empatia de perceber que o surdo tem coisas que precisa. Por exemplo, o intérprete, a acessibilidade, precisa, na televisão, nas redes sociais, ter a janelinha. Então, é importante ter esse conhecimento, ter essa acessibilidade. Também em lugares tipo banco, hospital. Às vezes pensa assim, não, surdo não precisa não precisa. E o surdo pode alcançar a coisas que antes não pensava nada, como assim, oportunidade de trabalho, de estudo, né? Conseguir no futuro chegar a um mestrado, a um doutorado. Então tem sim oportunidade, tanto de estudo, como no trabalho, como na vida. Então, falta o que hoje na sociedade? Empatia. Se as pessoas tiverem empatia, conseguem sim ter essa acessibilidade. Porque é uma coisa que não é rápido. É uma coisa que vai. Mas com o passar do tempo, começa e as pessoas têm um interesse em aprender, em proporcionar e apoiar para que tenha essa acessibilidade na sociedade. E se percebe isso aí. A minha trajetória, né, com a Libras foi assim, eu tinha feito um curso em 2010, né, e aí eu parei porque eu trabalhava em outra área. Mas depois desse período eu recebi um convite, né, para interpretar para um surdo, um senhor surdo que estava frequentando a igreja de onde eu fazia parte anteriormente. E na hora eu tomei aquele susto, eu falei, nossa, já fiz 10 anos atrás. Mas aí a moça, né, que me convocou da igreja de onde eu pertenci, ela disse, não, o surdo ele precisa dessa acessibilidade, você já conhece, então vamos. E aí, pela necessidade do surdo, foi nascendo também, né, foi criando na minha vida também essa afinidade, né? E aí o curso, um mini curso, né, durou 6 meses, nós fizemos, né, durante 6 meses, e aí foram chegando mais surdos, né? Os surdos foram naquele espaço, né? Na igreja eles foram chegando, e aí eu senti também a necessidade de me aperfeiçoar. E aí eu fui fazendo o curso superior, depois eu fiz a pós em Libras, e cada dia eu tenho estudado para estar não só nos espaços religiosos, né? Mas também hoje a minha profissão é intérprete de Libras. Né? Então, naquela época, há 10 anos atrás, foi a necessidade, né? Porque o surdo ele precisava ter essa acessibilidade. Então, eu fui primeiro voluntário e, em seguida, eu tive a necessidade de me especializar.
No ano passado, eu atuei como professora, né, bilíngue. Então, assim, eu não trabalho oficialmente como intérprete, mas lá na igreja, sim. Mas na minha vida profissional, eu sou professora bilíngue. Então, assim, é muito diferente. Porque se o aluno tem um professor ouvinte com intérprete presente, o aluno tem um sentimento. Se o aluno surdo tem um professor bilíngue, o sentimento é totalmente diferente. Ele pergunta, ele questiona, ele interage. Já com o professor ouvinte, cada um fica no seu lado. E o professor se afasta, não quer o contato com o aluno surdo, né? Se afasta. E no final, é o intérprete que fica sendo responsável pelo aluno surdo. Então, é o que acontece na maioria das vezes nas escolas públicas. Então, assim, é muito importante a presença, a participação do professor bilíngue dentro de uma escola. A prefeitura, estadual, particular, faculdade, qualquer uma dessas áreas é importante ter essa participação, para que possa ter o quê? Uma acessibilidade na educação, para que possa ter o quê? O aumento do conhecimento e que ele possa se tornar, no futuro, uma pessoa que pergunte, que atue na sociedade. Então, eu lembro que no passado, eu tinha intérprete, né? Eu estudei no Serra Valley. E eu fiz meu ensino médio, já recebi meu certificado. E eu lembro que no passado, eu também, né, desde pequeno, também eu fui para o CAIS, né, lá onde tinham os professores. E eu gostava muito daquele ambiente, porque me ensinaram. Eu não sabia Libras quando eu entrei no CAIS, né, no Wilson Lins. Mas eu fui treinando, fui me esforçando, e aí eu aprendi e fui me aperfeiçoando, né? Na quarta série, né, do Fundamental 1. Aí, em seguida, eu fui para uma escola chamada ESOS, né? Onde eu também estudei, né, pela manhã, no período matutino. E, em seguida, fui para o Serra Valley, fiz o ensino médio, né? Depois da ESOS, né? Passei pelo CAIS, passei pela ESOS e fui para o Serra Valley, né? Esse processo de estudo. E em 2015, eu obtive meu certificado, né? Em 2016, eu também fiz o curso na PADA, né? Que já tem algum tempo, finalizei e hoje estou parada. E como eu já finalizei os estudos, né? Então, assim, nós tínhamos um curso na PADA, e nós tínhamos também contato com surdos. E eu fiz esse aprendizado, né? E eu obtive esse certificado. Hoje eu tô, hoje eu consegui concluir, né? Já tenho alguns certificados, mas infelizmente, né? Às vezes por problemas financeiros, então assim a gente não faz mais cursos gratuitos. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender, então infelizmente, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Olha, minha primeira congregação foi a igreja ali, da IBAN, Igreja Metropolitana, com o pastor Nilton, que é um pastor surdo, e sua esposa Letícia, né? Antes eu fazia, né, 2017, fiz parte da igreja, desse grupo, né, que me convidou, e aí o pastor Nilton, né, me recebeu muito bem. Antes o grupo era um grupo pequeno, né, o quantitativo de ouvinte era maior, e eu era jovem, né? Então, assim, nós fizemos bastante interações naquele grupo, né? E 2017 até 2023, né? E em 2023 eu mudei. Fui para a IBMI, onde encontrei Johnny, Suzana, né? Intérprete de Libras, e hoje eu estou na IBMI, né? E Jesus, como foi? O pastor Newton, ele me convidou, né? Eu não tinha contato ainda. Uhum. Então, foi o pastor Nilton também, que foi, né, a primeira pessoa que me levou nesse caminho, né, que me instruiu. Sim, sim, melhorou sim a minha vida com Cristo. A minha fé em Cristo, firme, mas, sim, está mais firme em Jesus. Foi realmente totalmente uma novidade, porque com 1 ano de idade ele demorou de expressar algum som. Aí levei ele para
otorrino, e lá foi pedido uma geometria tronco-cerebral, que na época de... Nasceu em 87, em 88 não tinha convênio nenhum para esse exame, foi particular. Como eu estava trabalhando, não pude pegar o resultado, quem foi pegar foi minha mãe. E o médico lá da clínica Centro 100 La Barra pegou, abriu o relatório para minha mãe e disse: Ah, o problema do seu neto é surdez. Ele é surdo, deixa ele dentro de casa, não vai poder servir para mais nada. Em 1988. E realmente foi um baque, porque a família nenhuma ajudou. O pai dele também já não estava interessado, e quando soube que ele era surdo, também se afastou. Disse que não saberia lidar com o filho surdo. Somente através da igreja. A igreja evangélica me deu um suporte para lutar pelas coisas que eu tivesse a ter no futuro. Porque o problema só não foi só a família, o pai dele afastado, foi que até os próprios colégios que eu procurava para poder matricular, só vi um não. Fui no Teixeira, naquele colégio Teixeira da Moraria, tentar fazer matricular lá, a diretora, não, nós não temos interesse de ter surdos aqui não vamos ter surdo nenhum, porque eu não vou chamar nenhum interno. Então foi uma procura constante de procurar colégio especializado, e na época que ele nasceu era difícil. Por ele ter nascido em 1987, quando ele foi para o primeiro colegião em 80, final de 88 para 89, colégios pequenininhos, aí ele teve que aprender a leitura labial, fazia ele aprender durex nos lábios, botar a mão debaixo do pescoço, aprender as letras através de oralização. Depois, quando ele entrou em Wilson Lins, ele aprendeu Libras, atrasou um pouco, porque ele também não sabia Libras, porque na época Libras era poucos colégios que aceitavam. Quando foi em 2014, eu entrei no curso básico de Libras. Quando foi o diploma desse um ano de curso, o próprio professor João pediu para convidar Rafael para ir para a igreja batista lá da IBAN, para poder ele conhecer um pastor surdo e ver que ele não era o único surdo. Não. Ao redor da nossa família, ninguém tinha surdo, então ele tinha que ter convivência com alguns surdos além do colégio. Lá ele conheceu o pastor Nilton, aceitou Jesus naquele mesmo ano, foi 16 de agosto de 2016, e em 2017 ele se batizou na IBAN. Sim, então, o meu filho também nasceu surdo, né, e ele estudou lá no Wilson Lins. E quando ele começou lá, já existia Libras. Então, eu já comecei a me comunicar um pouco em Libras. Mas aí eu fiz um curso básico há muitos anos atrás. Mas não foi o suficiente, né? A comunicação. Foi quando surgiu o Ministério Cainonia na IBMI e eu fiz um curso básico. Mas aí eu não prossegui. Até que surgiu Johnny e Suzana, né? Começou a sensibilidade lá com surdos na igreja, e aí eu fui convidada para iniciar um estudo para evangelizar no impacto de carnaval. E aí não ficou só aí, né? As meninas me convidaram para que eu pudesse prosseguir, estudar um pouco mais, para estar no louvor da igreja, né? Lá na IBMI. Então, eu comecei, Libra é muito difícil, né? Mas quando a gente estuda, a gente consegue. E aí agora passei para os avisos e agora estou iniciando na pregação. Sim, então, a estratégia é o seguinte, existe várias, né, estratégias. Primeiro, orar. Segundo, estudar. E terceiro, perseverar, não parar. Prosseguir, né? Porque se você para na Libras, você termina esquecendo muita coisa. Então, essas são as estratégias. É prosseguir, estudar e treinar todo o tempo, né? Porque a Libras a gente está sempre aprendendo e sempre tem coisas novas, sinais novos para a gente aprender. É importante a sociedade aprender Libras hoje por causa da acessibilidade. Não só na sociedade, na área da educação, não. Em todas as áreas, banco, transporte, trabalho, faculdade. A acessibilidade não fica limitado só à escola, em uma sala de aula. Tem que fluir, tem que atingir todas as áreas da sociedade. Por isso que é importante. Olha, a dica, né, o conselho que nós damos, né, porque nós trabalhamos diariamente nessa área de interpretação, primeiro, como o Johnny falou, aprender Libras.
Precisamos aprender Libras, porque é a única forma de nós estarmos nos comunicando com os surdos, né? E também algumas pessoas pensam que tem uma palavra, né, um jeito de falar, o surdo mudo. Gente, o mudo já saiu, já tem muitos anos essa frase, né? Então, o surdo, ele gosta de ser percebido, reconhecido como surdo. Então, deficiente é auditivo? Não, é surdo. Surdo não é mudo, não é mudinho, porque o surdo, ele expressa através das mãos, ele expressa através do som. Nós temos várias modalidades de surdez, então a gente não pode ter mais essa palavra, né, mudo. Então, sempre aprender Libras, né, e tirar essa expressão, surdo-mudo. Surdo é a pessoa que quer ser reconhecida, né, dentro da sua condição. Então, um testemunho importante. Há alguns anos passados, eu trabalhava numa escola, né, como professora de AEI. Então, mas assim, com a direção que chegou, eu sofri assédio, problema, todo dia era uma intriga. E eu pedi muito a Deus que me possibilitasse ir para outra escola, né? E eu pensei no CAIS Wilson Lins. Mas todo mundo me falava, é difícil, você conseguir trabalhar no CAIS é difícil, impossível, você não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Então, todo dia eu colocava em oração, meu Deus, por favor, se for da tua vontade, eu preciso dar para o CAIS, porque o sofrimento aqui tá difícil. Aí eu pedia, orava, e em 4 meses, eu fui fazer uma visita na Secretaria da Educação, e foi no dia 25 de março, no dia do meu aniversário, e eu consegui, oficialmente, a remoção por CAIS Wilson Lins. E nesse dia, né, 25, eu encontrei uma mulher no corredor, numa rua, perto da Secretaria da Educação. Eu não conhecia essa mulher, não conhecia, mas ela me falou, você já conseguiu já, que Deus já te abençoou. Aí eu tomei um susto. Aí eu falei, posso te abraçar? Ela falou, pode me abraçar. Aí eu abracei ela. E ela foi para lá e eu fui para a secretaria. Então, assim, eu acredito, tem pessoas que eu conheço que até hoje não conseguiram mudar para trabalhar no CAIS. E eu, Johnny, eu consegui em 4 meses. Quando eu cheguei no CAIS, todo mundo me perguntava, Johnny, você conhece uma pessoa importante na Secretaria de Educação, como você conseguiu mudar para o CAIS rápido? Você conhece uma pessoa importante lá, né? Eu falei, não. A minha pessoa importante não está lá na secretaria, não. Não é do governo, não. Está lá em cima. É Deus. Amém. Quando eu iniciei, né, na Libras, foi como eu expliquei, né, foi um convite, né, que a irmã da igreja de onde eu participava antes me convidou. E foi a necessidade dessa acessibilidade para aquele senhor, né, que hoje ele dorme em Cristo. Mas a minha experiência foi dentro da igreja. Há alguns anos, né, eu trabalhei 5 anos na igreja e depois eu estava no meu trabalho e tudo que nós fazemos, né, com oração, né? E aí eu orei e disse assim, eu quero mudar de emprego. Mas o meu chefe na época me perguntou, e qual é o outro lugar que você vai trabalhar? Eu falei, eu não sei, mas eu quero já sair, já está no meu tempo. E quando eu fui na casa desse senhor, né, que eu sinalizava para ele dentro da igreja, a neta dele me falou, tem uma vaga na escola, você não quer não? Eu falei, não, porque eu não tenho essa prática. Ela disse, vá menina, é bom, você já tem 5 anos trabalhando, pode ir. E no dia seguinte da minha demissão, eu já fui trabalhar nessa escola, né? E aí foi quando eu tive também a necessidade de me especializar, né? E aí eu fui aprendendo, fui entrando em outros espaços, e hoje eu trabalho dentro da igreja, né? Na igreja como intérprete de Libras, e também trabalho como profissional também, né? Como intérprete de Libras. Então, assim, hoje nós temos esse papel, né? De não só trabalhar na área profissional, mas também na área do evangelismo para os surdos, né? Hoje nós sabemos que só tem 1% de surdos que aceitaram a Jesus, né? E quanto mais fosse divulgando a Libras na modalidade do evangelismo, a gente está
incentivando, então nós sabemos que vai ampliar esse campo, né? Então, essa é a minha experiência, né, da minha vida profissional, da minha vida dentro da igreja primeiro, e em seguida foi na minha área profissional também, né? Tudo com propósito.